Olá. Prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, hoje nós vamos ver algumas coisas que o Kardec analisou em Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Allan Kardec coloca uma passagem do Evangelho de Jesus, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42, e diz assim: Aprendestes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Este ensinamento tem sido mal compreendido algumas vezes. Ao longo do tempo, desses 2000 anos, a pretexto de combater o mal, utilizou-se, e ainda se utiliza muito, um mal, às vezes, maior ainda. O que isso quer dizer? Quando se pratica o mal, é porque estamos sob o domínio do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da indiferença, da impiedade. Estes sentimentos que nos fazem retribuir o mal com o mal. Sentimentos esses que são característicos do predomínio da matéria sobre o espírito. Jesus trouxe o seu Evangelho e esteve conosco para que nós venhamos a superar essa tendência egoísta, essa tendência animalizada dos instintos, que faz com que nós separemos as pessoas, afastemos as pessoas, retiremos da outra pessoa aquilo que nos interessa, não é? Indiferente com as consequências disso para o outro. Isso é o que predomina o mundo material, que tem esta característica de animalidade. Então, quando Jesus fala, não resistais ao mal que vos queiram fazer, ele quer dizer que não retribuir o mal com o mal, é simples assim. Não resistir ao mal não significa deixar que o outro nos prejudique. Permanecer indiferente às agressões que nos são dirigidas. Não se trata disso. Se trata de agir de uma maneira que não seja também de causar dano ao outro na mesma medida, às vezes até maior medida, do mal que a outra pessoa nos queira fazer. Não é? Da mesma forma, se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. Bater é um ato de agressão. Eu não vou permitir que a pessoa venha me bater e fique por isso mesmo. Eu vou retribuir batendo também. Não. Vou me defender, vou buscar os meios, mas sem retribuir o mal com o mal. Se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto.
Quer dizer, pleitear contra nós, por exemplo, na justiça, né? Para nos tomar a túnica. Então veja que é um ato egoísta, é um ato de maldade. Então Jesus apresenta a ideia de também lhe entregueis o manto. É não nos apegar, deixar que as coisas que não me farão falta, ou que farão falta, mas isso eu saberei suprir, mas evitar de retribuir o mal com o mal. É sempre esta a ideia. Porque nós estamos nessa luta de vencer o mundo material que predomina ainda neste nossa habitação terrestre, né? A maioria da humanidade, estamos todos sob a influência predominante da matéria. E o Evangelho trazido por Jesus nos ensina como fazer para nos libertar do predomínio da matéria para o campo espiritual. É preciso que a gente analise, me parece assim, o quanto é que eu desejo vencer este egoísmo, este orgulho, esta maneira de ser. É uma pergunta difícil e surpreendente. Mas eu sigo o Evangelho, eu estudo? Sim, é um passo importante conhecer. Mas vencer esta luta, porque é uma luta de nós contra nós mesmos, não é? Porque o egoísmo está em nós. Nós queremos construir um procedimento altruísta de desprendimento, de desapego, de servir ao próximo, de ter compaixão com o próximo, e não de separar, de ter impiedade, de ser indiferente. Esta nós conhecemos bem, que são o universo do egoísmo. Agora, o do altruísmo é que é a grande luta. Nós precisamos transpor de um lado para o outro. Quanto eu quero passar para o reino de Deus, que é este reino do espírito sobre a matéria, do self, contra o predomínio do ego, do id, todas essas coisas que nos tornam egoístas. Quanto que eu quero fazer isto? Essa é uma pergunta. Mas se por enquanto nós não queremos ainda fervorosamente, intensamente, que seria o ideal, pelo menos vamos estudar e entender. Que quando chegar na hora, nós vamos pensar duas vezes. E assim, passo a passo, nós vamos fortalecendo essa determinação de vencer. Allan Kardec faz alguns comentários, eu vou deixar apenas alguns itens que ele coloca, onde ele fala assim: dizendo que apresentemos a outra face, aquele que nos haja batido numa, disse sob outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma. Mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros, porque nós assumimos nessas condições de egoísmo sobre nós a lei de causa e efeito. Aquilo que eu plantar eu vou colher. A primeira questão a lembrar é esta. E a outra questão é que se eu conseguir vencer o orgulho através da humildade, isso advirá para mim maior felicidade. Então veja os dois pontos. Se eu pratico o mal, eu vou colher o mal. Isso é mal para mim. Não quero, não gosto. Se eu pratico o bem, eu vou colher o bem. Eu vou estar numa situação de maior felicidade.
Então veja como é muito clara a luta, né? Aí como fazer para que a gente fortaleça essa determinação de vencer os impulsos egoístas? Kardec coloca assim: somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Fé na vida futura. Tudo aquilo que eu fizer e fizer de mim, através dos meus impulsos, se eu cultivar o mal, eu serei uma pessoa que estarei neste plano de frequência vibratória. Se eu faço bem, tenho felicidade ao ajudar, ao servir, ao levantar as pessoas, então eu, indo para o mundo espiritual após a morte do corpo, na vida futura, portanto, eu vou estar naquela situação de desencarnado, sob os impulsos construídos e guardados no meu íntimo. Estarei convivendo em ambientes e com outros espíritos com as mesmas propensões. Se eu tenho propensão a fazer o mal, eu estarei com espíritos com propensão a fazer o mal e sofrerei em mim o mal. E assim, da outra forma, se eu tenho propensão, inclinação ao bem, pratiquei isso durante a vida, construí um certo grau de impulso na prática do bem, ao retornar ao pátria espiritual, estarei me reunindo por afinidade de pensamentos, de sentimento, com pessoas da mesma maneira. Numa eu terei infelicidades, sofrimentos, no outro eu terei alegrias. E fé na justiça de Deus, confiar que nós somos filhos de Deus, que Deus é amor e que, por amor, corrige os seus filhos para que, entendendo que o mal não vale a pena, passe a fazer o bem e, portanto, venha a ser feliz. Allan Kardec, Emmanuel, ele trata alguns aspectos desse assunto neste livro. Vinha de Luz, através da psicografia de Chico Xavier. Ele tem aqui, no seu capítulo 62, resistência ao mal. Ele trata desse assunto, ele fala assim: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Jesus, em Mateus, capítulo 5, versículo 39. Essa questão de resistir ao mal, né? Olha só o que ele fala. Só uma frase, né? Aconselhava, sobre este assunto, a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. É isso. E mais tarde ele diz assim: o bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Então veja o contraste, né? Se alguém lhe bater na face direita, apresentar. Então ele diz assim: o bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. E aí ele prossegue, é uma mensagem muito interessante, onde ele discute essa questão de resistência ao mal. Então fica isso aí para a gente analisar deste ensinamento de Jesus, que nos ajuda a compreender o que nós somos e para onde estamos caminhando. Estamos caminhando para o reino de Deus, para o reino dos céus. Jesus nos veio dar o mapa que nos leva até lá. Agora, nós podemos não ter pressa, continuar aqui neste mundo ainda cheio de imperfeições, né? Ou ter pressa, tenho o mapa na mão, eu vou seguir com determinação para chegar até lá. O mal é o bem é o único dissolvente do mal.
Fica então esta mensagem. No próximo vídeo, nós vamos adentrar as instruções dos Espíritos. Até lá então, e que Jesus nos ampare.